Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos argumentos centrais de um livro bastante controverso, Holocausto Judeu ou Alemão, de S. E. Castan. É importante deixar claro desde o início, o nosso papel aqui é apenas expor as ideias do autor, exatamente como ele as colocou no livro, para que a gente possa entender a linha de raciocínio que ele constrói. Bom, para começar, vamos dar uma olhada nos temas principais que o livro aborda. A gente vai seguir a estrutura do próprio autor, partindo da motivação dele para escrever, até chegar na conclusão sobre o que ele define como o Holocausto alemão. Então, primeiro ponto. Qual foi a motivação declarada do autor para escrever esse relato histórico? Vamos ver o que ele diz. Olha só, Sr. Castan, que é um brasileiro com ascendência alemã, ele posiciona o trabalho dele como uma tentativa de trazer à tona uma perspectiva alemã que, segundo ele, foi suprimida. A ideia é apresentar esses fatos desconhecidos e deixar que cada um tire as próprias conclusões. E o que teria motivado essa pesquisa? De acordo com Castan, foi o que ele via como uma série de histórias que ele chama de deformadas e irreais sobre os alemães e seus soldados. E são esses pontos que ele se propõe a investigar no livro. Certo. Agora, vamos entender como o livro começa a construir seu argumento. O ponto de partida é a situação da Alemanha logo depois da Primeira Guerra Mundial. O autor foca muito na devastação econômica da República de Weimar. E para ilustrar isso, ele apresenta esses dados sobre a hiperinflação. É algo impressionante, né? $1 que valia 8 marcos em 1919 passa a valer mais de 4 trilhões no final de 1923. O livro usa isso como uma queixa fundamental, uma dor real do povo alemão. E aí o livro faz uma conexão, ele relaciona esse colapso da economia com o que ele descreve como uma influência judaica desproporcional. E para reforçar esse ponto, ele chega a citar escritores históricos como o Essa de Queiroz. Então, o ponto central aqui, segundo o texto, é que o Tratado de Versalhes não foi um acordo, mas sim um diktat, uma imposição punitiva. E essa imposição é apresentada como a grande injustiça que teria plantado as sementes para conflitos futuros. Bom, a partir desse cenário, vamos explorar como o livro passa a apresentar uma sequência de eventos bem diferente da tradicional, tanto para o início quanto para o desenrolar da guerra. Esse quadro aqui ilustra perfeitamente essa contranarrativa. Na visão do livro, a invasão da Polônia deixa de ser o ato de agressão que iniciou a guerra para ser vista como uma espécie de último recurso da Alemanha. Seguindo essa linha, o autor levanta uma questão sobre um dos momentos mais decisivos do começo da guerra, a Batalha de Dunkerque. Quer dizer, o que é visto por muitos como um grande erro militar, aqui é reinterpretado como uma ação deliberada, uma tentativa de paz que, no fim das contas, não deu certo. Agora a gente entra no que talvez seja o coração do livro. Um desafio direto à narrativa mais conhecida do Holocausto, feito através da desconstrução de testemunhos importantes, tanto de sobreviventes quanto de perpetradores. O autor dedica uma atenção especial aos relatos de Simon Wiesenthal. A ideia dele é colocar em xeque a credibilidade dessas histórias. O interessante é que o livro usa trechos das próprias memórias de Wiesenthal, como essa citação, para sugerir que os acontecimentos narrados seriam tão extremos que soariam inacreditáveis. É um argumento construído com as palavras do próprio narrador. Outro testemunho que o livro tenta desacreditar é o de Kurt Gierstein. A estratégia aqui é focar no número de vítimas que o autor considera implausível, para questionar a validade do relato como um todo. E claro, o livro também questiona diretamente a origem do número de 6 milhões, que é um pilar da narrativa histórica sobre o Holocausto. A argumentação aqui é que esse número já teria sido citado bem antes da guerra começar. Isso sugeriria, na visão do livro, que o número não veio de uma contagem real de vítimas do conflito, mas que já existia antes. E, finalmente, a gente chega na tese final do livro, a afirmação de que teria existido um outro holocausto. Um holocausto diferente e, segundo o autor, não reconhecido. O autor propõe a ideia de que o verdadeiro holocausto da guerra foi, na verdade, aquele cometido contra o povo alemão. E, para isso, ele basicamente redefine o que o termo significa para se encaixar na sua narrativa. O bombardeio da cidade de Dresden é usado como o principal exemplo desse suposto holocausto alemão. O livro o descreve como um ato de destruição em massa, focado exclusivamente em não combatentes. O livro, então, usa essa citação para reforçar a ideia de que a destruição das cidades alemãs teria sido o objetivo final da guerra, dentro da perspectiva que ele apresenta.
E para fechar a obra, o autor escolhe essa citação bem provocadora. E com isso a gente encerra essa análise das teses centrais do livro. É fundamental ressaltar que essa perspectiva é classificada como revisionismo histórico e não encontra respaldo na vasta maioria dos trabalhos de historiadores. O objetivo aqui foi simplesmente apresentar os argumentos como eles estão na fonte, para que se possa compreender a construção da narrativa do autor.